O céu é aquela maravilha, a qual muitas vezes paramos para admirar, seja na cidade ou no alto de uma montanha, mas também dá lugar a muitas bizarrices e coisas que nos deixam intrigados. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Algo muito estranho foi capturado no céu. Arma climática. Na década de 1960, muitos países tentaram desenvolver métodos para influenciar as condições climáticas. Os soviéticos pensavam que, se pudessem controlar o clima, eles teriam uma enorme vantagem sobre o inimigo, e os cientistas investiram na ideia. Também sabia-se que os Estados Unidos estavam trabalhando em um conceito semelhante. Ainda que em 1977 a ONU tenha adotado oficialmente uma norma proibindo o uso de armas que causassem mudanças climáticas, a União Soviética e os Estados Unidos continuaram avaliando as perspectivas desse tipo de tecnologia e criaram complexos meteorológicos capazes de influenciar os processos na ionosfera, camada da atmosfera terrestre que é ionizada pelas radiações solar e cósmica. A Estação de Aquecimento Ionosférico, SURA, um laboratório russo para pesquisar a ionosfera, foi criada no ano de 1980 e era muito parecida com o complexo americano HAARP, em português, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Na época, os moradores vizinhos testemunharam estranhas luzes incandescentes e esferas vermelhas que se moviam pelo céu, formações de plasma resultantes dos trabalhos conduzidos pelo complexo. No entanto, apesar das evidências, muitos cientistas alegam hoje que os relatos sobre armas climáticas são completamente infundados. Operação Morning Light. Essa foi outra operação secreta em que os militares limparam destroços atômicos. Dessa vez, o alvo foi o satélite espião russo, o Cosmos 954. Depois de enfrentar dificuldades para entrar em órbita adequadamente, foi indicado que o Cosmos 954, fortemente enriquecido com altas quantidades de urânio em seu interior, estava prestes a cair do céu a qualquer momento em uma região do hemisfério norte. Em 1978, o NEST, Nuclear Emergency Search Team, acompanhou o satélite minuto a minuto para identificar o local da queda, e o satélite felizmente colidiu em uma região de tundra do Canadá. Destroços nucleares foram espalhados por toda a região, sendo que inúmeros especialistas, vans e caminhões foram enviados ao local para coletar os materiais, todos devidamente disfarçados para não causar alarde. Depois de meses de coletas, aproximadamente 90% do material do Cosmos 954 foi recolhido e a região foi isolada devido à radiação. Aparição de naves voadoras fantasmas em Roma. Desde a Roma Antiga, os pesquisadores encontraram alguma possível evidência sobre a aparição de OVNIs. Em 214 a.C., o historiador romano Titus Livio, mais conhecido apenas como Lívio, escreveu sobre as aparições de naves fantasmas que surgiam brilhando no céu sobre a cidade. Embora as menções de Lívio sejam vagas, muitos especialistas acreditam que essa teria sido uma das primeiras menções escritas sobre a existência de aliens no mundo. Entretanto, além desses escritos, já foram encontradas uma série de pinturas em cavernas e até mesmo os egípcios são suspeitos quando o assunto é extraterrestre. Afinal, como eles conseguiam empurrar aquelas pedras gigantescas pelo deserto? Quem montou as pirâmides? Milagre do Sol. O Milagre do Sol ocorreu no dia 13 de outubro de 1917, próximo a Fátima, em Portugal, e foi testemunhado por cerca de 70 mil pessoas, incluindo membros da imprensa. O anúncio do milagre foi feito por 3 crianças da região, que afirmaram ter recebido essa informação da própria Virgem Maria. E ao meio-dia, após uma forte chuva que parou de repente diante dos olhos de todos, as nuvens se abriram e o sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco que girava em espiral e emitia luzes coloridas. O milagre durou cerca de 10 minutos e entrou para a lista oficial do Vaticano, embora os céticos de plantão atribuíram o evento a um fenômeno atmosférico conhecido como parélio. Esferas metálicas. 3 misteriosas bolas metálicas aparentemente vindas do espaço intrigaram autoridades e moradores vietnamitas. Os objetos que caíram em uma área residencial ao norte do país teriam atingido a terra após um som de trovão, mas sem chuva, segundo locais. De acordo com o Ministério da Defesa, os objetos não continham material explosivo e provavelmente são um lixo espacial. Por estarem intactas, especula-se que estavam mais abaixo na atmosfera.
um monstro no céu de Pequim. Vazaram imagens de vídeo a partir da Força Aérea Chinesa que mostram uma forma de pé gigante movendo-se lentamente no céu sobre Pequim. O evento foi totalmente censurado pelas autoridades chinesas e ignorado pelas notícias internacionais durante as eleições norte-americanas. Uma equipe de pesquisadores chineses ousados, investigando os antigos mistérios sobre a origem do seu país, já tinha chegado à conclusão inevitável de que, há 12 mil anos, uma raça alienígena usava as regiões chinesas do norte e centrais como base terrestres maciças. Aqui nesse novo vídeo não podemos falar que se trata de um OVNI ou alguma forma de vida extraterrestre que está na China. Podemos ver nas imagens que os helicópteros chineses se movem em torno dessa forma estranha. O exército chinês aparece para investigar e controlar o evento. Não existe mais informações sobre esse evento e, se o caso for verídico, mais uma vez, a informação foi escondida. O Farol de Maracaibo. Em algum momento de 260 a 300 noites de um ano qualquer, os céus sobre o rio Catatumbo, na Venezuela, são iluminados por tempestades de relâmpagos. E não é apenas qualquer tipo de raio. Em média, cada tempestade noturna dura cerca de 10 longas horas e os céus são rasgados por milhares de raios a cada noite. O fenômeno foi registrado desde o século XVI, sendo uma combinação única de topografia da área misturando com correntes de ar que causam estas tempestades relampejantes noturnas. São quase todas as noites do ano iluminadas pelos flashes mais fortes da natureza por séculos. A quantidade de relâmpagos é tanta que os moradores do local precisam tomar medidas para escurecer o interior de suas casas com cortinas reforçadas no blackout para conseguirem dormir. Em um ano, a média é de 1,2 milhões de relâmpagos no céu noturno. Os trovões também acompanham o show iluminado da natureza, mas as tempestades são geralmente mais altas na atmosfera. Dessa forma, as pessoas na superfície quase não conseguem ouvi-los. Menos mal, né? Não surpreendentemente, a tempestade de raios tem uma posição de destaque na região. Agindo como faróis naturais, os relâmpagos têm sido utilizados como alertas para os marinheiros ao longo da história náutica do país. O local também foi crucial para batalhas navais que levaram à independência da Venezuela da Espanha. Raio globular. Um raio-bola ou globular consiste numa descarga elétrica luminosa em forma circular. O fenômeno ainda não foi totalmente explicado pela ciência, mas sabe-se que a descarga tem origem na atmosfera, eventualmente desprendendo-se de uma nuvem, atingindo depois o solo e em poucos instantes causando impactos severos. É um fenômeno natural que é por vezes identificado como um objeto voador não identificado, consistindo geralmente num círculo de plasma ou gás ionizado. Apresenta uma certa estabilidade durante alguns segundos, sendo que extraordinariamente pode durar vários minutos. Fenômeno estranho. Um fenômeno incomum e raro, avistado sobre os Emirados Árabes Unidos, gerou uma onda de superstições que estão amedrontando pessoas pela possibilidade de invasão extraterrestre. Residentes dos Emirados Árabes Unidos ficaram muito confusos no ano passado ao testemunharem um buraco muito estranho no céu da cidade de Al Ain, quando ainda estava claro. O fenômeno foi filmado e fotografado por muitos internautas que falaram sobre invasão extraterrestre e supuseram se tratar de estacionamento para naves de outro mundo. Há quem tenha proposto ser a ascensão do profeta. Um internauta dos Emirados Árabes Unidos sugeriu parecer que Deus lançou uma pedra no lago. No entanto, cientistas foram rápidos em desmistificar o caso, explicando que a origem do fenômeno não é nem divina nem extraterrestre. Seria a ascensão do profeta? Trata-se de uma nuvem perfurada, que é um fenômeno meteorológico que ocorre quando a temperatura da água das nuvens é negativa, isso durante a formação de gelo, e as gotas ao redor evaporam e deixam um grande buraco na nuvem. Invasão apocalíptica dos pássaros. Em 2011, um vídeo denominado Murmuration foi visto por mais de 3 milhões de pessoas no Vimeo. Atualmente, o vídeo conta com mais de 10 milhões de visualizações. O fenômeno mostrado durante os 2 minutos de gravação é algo muito raro de ser visto por ser um humano, e é por isso que Sophie Winter-Clive, a responsável pelas imagens, se tornou tão popular. Sophie e sua amiga estavam fazendo canoagem pelo rio Shannon, na Irlanda, quando se depararam com milhares de pássaros no céu, no que parecia mais uma invasão, mas que na verdade é apenas um mecanismo de sobrevivência. De acordo com os especialistas, esse fenômeno acontece anualmente, quando os pássaros voltam da migração e vão se encontrando lentamente à tarde.
Ao anoitecer, é possível notar uma nuvem imensa dos animais que se reúnem para sobreviver. É como se ninguém quisesse estar fora ou ser o primeiro a pousar e acabar sendo isca de predadores maiores. De qualquer maneira, o vídeo é bastante espetacular e, com certeza, um fenômeno destes visto pessoalmente assustaria muitas pessoas. Bolas de fogo de Naga. Observados no rio Mekong, na Tailândia, as bolas de fogo de Naga podem ser vistas anualmente em outubro. Inclusive, existe um festival relacionado com o fenômeno. Segundo a lenda local, isso é provocado por uma serpente mitológica que habita o rio e que cospe bolas de fogo para pedir que Buda retorne à Terra. Além da explicação local, relacionada com a serpente lendária, cientistas especulam que as bolas de fogo talvez sejam provocadas por bolhas de metano que vão sendo liberadas e subindo à superfície. Contudo, embora este seja um fenômeno bem conhecido, ninguém sabe dizer ao certo o porquê que ele ocorre, e muita gente ainda acredita que ele tenha origens sobrenaturais. Lago Hillier. Quando imaginamos um lago, sempre pensamos em sua água azul. Porém, não é isso que ocorre no Lago Hillier, na Austrália. Esse lago, quando visto de cima, assemelha-se a um grande lago de chiclete. Isso mesmo, ele é completamente rosa. Localizado em Middle Island, uma ilha do arquipélago de Research, no oeste australiano, o lago apresenta aproximadamente 600 metros de largura e é cercado por uma linda e exuberante vegetação. Praticamente intocado e bastante isolado, o Lago Hillier é motivo de mistério para muitos pesquisadores. A coloração rosa das águas ainda não foi explicada definitivamente. A hipótese mais aceita é a de que ele seja rico com algumas algas e bactérias que vivem em crostas de sal encontradas nesse local. Essas algas e bactérias seriam as responsáveis pela produção de pigmentos carotenoides, deixando assim o local incrivelmente belo. Uma característica interessante é que mesmo quando se coloca água em um copo, por exemplo, a coloração rosa ainda está presente. Raios cósmicos. Os raios cósmicos são originários do espaço profundo, viajam milhões de anos e, eventualmente, chegam ao nosso planeta. Estes raios são absorvidos pela nossa atmosfera e são invisíveis para pessoas terrestres. Mas o que acontece com os astronautas que viajam no espaço desprotegidos? Eles veem luzes, mesmo com os olhos fechados. Esta luz age de forma diferente do que a que estamos acostumados aqui no chão. A missão Apollo 11 descreveu-a como manchas, raios e nuvens com visões a cada 3 minutos mais ou menos. Embora esse fenômeno visual não seja totalmente compreendido pelos cientistas, eles sabem que os raios cósmicos viajam em altas velocidades e atravessam as naves espaciais, as retinas dos astronautas e voltam para o espaço novamente. Os raios não são considerados prejudiciais, mas os efeitos dessa enxurrada de partículas ainda estão sob investigação. Sprites, jatos e Elvis. Sprites são luzes vermelhas visíveis na atmosfera a olho nu. Os jatos são azuis e muitas vezes parecem um raio disparando para cima a partir de uma nuvem. Elvis são fenômenos vistos acima de tempestades, geralmente de cor avermelhada ou arroxeada. Esses 3 acontecimentos difíceis de capturar são todos exemplos de eventos luminosos transientes, emissões ópticas de curta duração e de luminosidade muito menor do que um relâmpago comum. Estes fenômenos ocorrem apenas na alta atmosfera da Terra, na borda do espaço. Muitas vezes são observados quando alguém já está olhando para o céu à procura de algo como uma chuva de meteoros. Chaleira do Diabo. Localizada nos Estados Unidos, a Chaleira do Diabo, em inglês The Devil's Kettle, é uma cachoeira que intriga cientistas e entusiastas por um único motivo. Ninguém sabe onde ela termina. Ela fica localizada em Minnesota, Estados Unidos, e faz parte do rio Brule, que, em certo ponto de sua extensão, divide-se em 2 cachoeiras diferentes. Uma que alimenta o Lago Superior, também em Minnesota, e uma outra que vai para... Bem, ninguém descobriu ao certo ainda. O enigma da cachoeira é que a água cai em um buraco que ninguém sabe onde ela vai parar. Já foram realizados diversos testes jogando colorante na água, ou quando lançaram um GPS no buraco que acabou perdendo o sinal no meio do caminho. No entanto, esses buracos são formações geológicas muito comuns em Minnesota. Para os cientistas, esse túnel por onde a água desce não deve ser muito longo, uma vez que são formados de riolite, uma rocha vulcânica muito dura que não sofre erosão com a água. Entretanto, essas constatações científicas só servem para evidenciar o mistério que envolve a Chaleira do Diabo. Os Círculos Mágicos da Namíbia. Na década de 70, milhares de círculos de grama com centro arenoso foram identificados em uma extensa área desértica entre Namíbia, Angola e África do Sul.
Eles sempre têm formato circular e até 12 metros de diâmetro, estão espaçados e nunca se sobrepõem. Sem explicação, foram apelidados de cirandas das bruxas e anéis de fadas. Depois de muito quebrar a cabeça, os cientistas descobriram que os círculos têm uma vida finita. Após alguns anos, as plantas recolonizam o lugar e eles simplesmente somem. A idade das clareiras foi estimada de 24 a 75 anos, sendo que quanto maior a estrutura, mais tempo ela dura. Só faltou descobrir o principal: como são causados. Mais recentemente, clarões com padrões muito parecidos aos dos círculos de fadas foram descobertos em meio à vegetação no lado ocidental do deserto da Austrália, a mais de 10 mil quilômetros do continente africano, aumentando ainda mais o mistério sobre a origem dessas enigmáticas clareiras. Em 2013, o botânico Norbert anunciou que cupins de areia seriam os autores. Eles comeriam as raízes da vegetação, fazendo com que sumisse do lugar. A teoria é incerta. Escavações revelaram que nem sempre há cupins embaixo das formações. Outro estudioso do fenômeno, o biólogo Walter, defende que as gramíneas que formam o anel estariam sugando os nutrientes existentes na parte central das clareiras, matando as plantas. A infiltração natural de gases no solo, a ação de fungos e os efeitos de um arbusto tóxico comuns nas pradarias da região são outras hipóteses levantadas pelos cientistas para explicar o mistério. Cachoeira de lava. O Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, reúne 3 das 20 maiores cachoeiras do mundo: Sentinel Fall, Ribbon Fall e Yosemite Falls, a maior da América do Norte, com 729 metros de queda. Mas é em fevereiro que o parque presenteia seus visitantes com um dos espetáculos mais bonitos da natureza, a Cachoeira de Lava, Firefall em inglês. O fenômeno natural ocorre todos os anos em fevereiro por cerca de 3 semanas e, literalmente, reflete a convergência de céus claros e a quantidade certa de neve derretida na Horsetail Fall, uma das cachoeiras do parque que é patrimônio mundial pela Unesco desde 1984. O fenômeno da cachoeira de lava acontece quando a luz do pôr do sol atinge a Horsetail Fall, no Parque Nacional Yosemite. Conforme o pôr do sol se aproxima, a névoa capta os raios de sol e cria uma fabulosa ilusão de ótica que, durante cerca de 10 minutos, possibilita imagens extraordinárias. Árvores cobertas de teias. As enchentes que atingiram algumas áreas do Paquistão em 2010 acabaram gerando um efeito inesperado: um espetáculo de teias de aranha em árvores. Por causa da alta das águas, milhões de aranhas procuraram locais mais altos como abrigo. Devido às escalas das enchentes e ao fato de que o nível da água levou muitos meses para baixar, diversas árvores ficaram completamente envoltas em teias de aranha. A população desta parte da província, em Sindh, nunca havia visto este fenômeno antes, segundo relatos feitos ao Departamento para o Desenvolvimento Internacional do governo britânico. Os moradores das regiões atingidas também afirmam que haviam menos mosquitos que o esperado. Acredita-se que os mosquitos teriam ficado presos nas teias, reduzindo o risco de malária, algo que seria positivo para a população local que enfrentou tantas dificuldades após as enchentes. Pirâmides. Desde que foram divulgadas na internet 3 imagens das misteriosas pirâmides da Antártida em 2013, muitas foram as teorias sobre suas origens. Alguns defenderam a hipótese de que elas teriam sido colocadas ali por uma antiga civilização. Outros, mais ousados, afirmaram que eram construções extraterrestres. Uma pesquisa minuciosa realizada pela jornalista Yulia Troitskaya, do jornal RT, descartou todas essas teorias fantásticas. As estranhas formações nada mais são do que estruturas naturais e um controverso grupo anônimo dedicado a publicações ufológicas que seria o responsável por ter espalhado os boatos sobre as pirâmides da Antártida pela internet. 2 dessas pirâmides são, na verdade, diferentes perspectivas de uma montanha do maciço Vinson. A terceira fotografia, em que é possível ver uma estrutura erguida sobre uma plataforma de gelo, seria uma montagem. O geólogo Yuri Kozlov explicou à jornalista russa que a estranha forma espiral da montanha se deve à erosão e à composição mineral das rochas que a constituem e que outros picos de natureza semelhante podem ser encontrados em diferentes partes do mundo. Mas e você? Acredita nessa história de que essas formações sejam naturais? Até um pouco tempo atrás, o olhar do globo estava em direção a uma montanha chamada Shackleton, por seu formato lembrar que ali debaixo da neve pode ser uma pirâmide. O monte, segundo pesquisas, tem mais de 100 milhões de anos e muitos acreditam que civilizações extraterrestres construíram uma base nesse lugar. Cachoeira de sangue. Os vales secos de McMurdo são famosos por estamparem uma estranha catarata de sangue
A fileira de vales fica localizada em Victoria Land, região da Antártida. Os vales possuem umidade surpreendentemente baixa. Além disso, as montanhas são tão altas que barram o gelo de fluir para o mar. Trata-se de uma das regiões mais extremas do mundo. Além de bactérias, nenhum organismo vivo foi encontrado lá até hoje. E, obviamente, o cenário marcante não é tomado por sangue. Analisada pela primeira vez em 1911, a queda d'água já foi bastante discutida no campo da ciência, e as diversas constatações evoluíram com o passar do tempo. O geógrafo e explorador australiano Thomas Griffith Taylor foi quem fez o primeiro estudo sobre a região. No ano de 1911, ele diz que a cor avermelhada vinha de um tipo de alga da mesma tonalidade. Posteriormente, pesquisadores ucranianos da base de investigação de Vernadsk, localizada na ilha de Galindes, na Antártida, chamaram o fenômeno de neve de framboesa. Para eles, a cor avermelhada vinha de Chlamydomonas nivalis. É um tipo de alga que tem a mesma tonalidade e é comum em locais gelados. No entanto, ao analisar a composição da água da região, pesquisadores descobriram que a cor se tratava do fenômeno de oxidação. Ali, a água era rica em ferro, que quando entrava em contato com o oxigênio, tecnicamente, enferrujava. Contudo, outro ponto intrigava os cientistas. O fato de a água se manter em estado líquido mesmo permanecendo nas gélidas temperaturas do Polo Sul. A água presente na queda não congela por ser 4 vezes mais salgada do que o oceano. Lago subglacial. O continente antártico não é feito apenas de gelo. Apesar de sua superfície ser aproximadamente 98% coberta de água congelada, os 2% restantes dão uma pequena dica sobre o que pode estar abaixo. No período Cretáceo, quando os dinossauros não aviários ainda governavam o mundo, a Antártida estava coberta de florestas quentes, densas, construídas sobre uma rocha sólida cheia de vales, rios, cânions, montanhas e lagos. 3 novos estudos sobre o lago subglacial Williams revelam coletivamente que ele é um lugar complexo, um ambiente de zonas úmidas semelhante a um pântano ou charco, com tanto água doce quanto salgada, com rios que fluem através dele em imensos trechos do continente do sul. Abaixo de 800 metros de gelo espesso, existe um mundo verdadeiramente único, isolado da superfície por até 1 milhão de anos, cujo real lago líquido poderia ser surpreendentemente jovem. As informações são do site IFLS. Em 2013, os pesquisadores ficaram muito felizes quando removeram o núcleo de gelo do Lago Williams e descobriram que ele continha 130 mil células por milímetro de água do lago subglacial, aproximadamente a mesma densidade de vida que é encontrada nas profundezas mais obscuras dos oceanos. Apesar de não ter visto a luz solar por um século, a vida ainda existia nessas profundidades frias. Até agora, porém, esses pesquisadores, muitos dos quais são parte do projeto Williams Ice, não sabiam muito bem como era a camada de terra ali. Os 3 novos trabalhos recém-publicados eliminaram um pouco do mistério, sendo que o primeiro deles, publicado na revista Geophysical Research Letters, descreve o sistema de drenagem do local. Dados de GPS recolhidos ao longo de 5 anos por pesquisadores da Universidade da Califórnia, San Diego, revelam que o lago é drenado periodicamente durante vários meses ao invés de continuamente. Quando a drenagem acontece, o gelo acima se torna mais escorregadio e pode mover-se cerca de 4% mais rápido do que normalmente. O estudo publicado na EPSL, liderado por pesquisadores da Northern Illinois University, também dos Estados Unidos, destaca que esta água corrente se move muito lentamente. Tão lentamente, na verdade, que não tem energia suficiente para mover muitos sedimentos. Não só isso significa que o leito rochoso ali pouco mudou ao longo do tempo, mas todo o lago se assemelha a uma zona úmida dentro de uma planície costeira, como aqueles ao longo da costa do Golfo do México. Surpreendentemente, eles também sugerem que o lago só existe dessa maneira há algumas décadas. O último estudo publicado na revista Geology é liderado por pesquisadores da Universidade do Estado de Montana, Estados Unidos. Conclui, a partir da sua própria análise sedimentar, que esta água líquida é maioritariamente proveniente do recente derretimento da base do gelo que recobre o lago, com uma contribuição menor da água do mar presa abaixo durante um período mais quente interglacial. No fim das contas, o Lago Williams é um ambiente dinâmico, paradoxalmente antigo e jovem como nenhum outro. E esses novos estudos meramente arranham a superfície deste reino escondido e misterioso. Há muito mais para ser investigado, já que esse lago é apenas um dos cerca de 400 outros escondidos debaixo do gelo. Ruínas.
Já que os cientistas que estão explorando a Antártida encontram fósseis de árvores no continente gelado, por que não trocar nas alegações de que há muito mais por lá do que fósseis de milhões de anos? Um oficial da Marinha também falou sobre muitas coisas que viu na Antártida, dentre as quais incluem uma grande abertura no gelo perto de uma região onde o voo não é permitido, que ele cruzou em um helicóptero com uma emergência médica a bordo. O oficial da Marinha dos Estados Unidos disse que ele havia levado um grupo de cientistas e foi informado de que não deveria falar mais sobre o assunto. Ele disse que os cientistas desapareceram por 2 semanas e pareciam assustados. Ele ainda disse que quando o havia levado de volta para o McMurdo, todos os seus pertences foram isolados e eles foram levados para uma sala especial na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. O oficial falou sobre o que ele viu em alguns detalhes e consideram esta uma das histórias mais provocativas que já foi apresentada, relacionada ao que está acontecendo em segredo na Antártida. Na entrevista, o oficial da Marinha falou sobre os muitos acontecimentos estranhos que aconteceram na Antártida e disse que muitas pessoas poderosas haviam visitado a Antártida durante a segunda metade de 2016, inclusive pessoas do Vaticano, políticos e astronautas. Mas por que o interesse súbito em uma região que deveria ser nada além de gelo? Em um vídeo, sugeriu-se que os militares encontraram uma cidade antiga que estava debaixo do gelo da Antártida. A questão também foi feita sobre a Operação High Jump de 1947, onde cientistas nazistas revelaram informações sobre os nazistas com base na Antártida. O governo enviou uma enorme força de invasão à Antártida e foi dito que eles encontraram enormes naves em forma de disco e que os militares foram atacados por essas naves. Foi então dito que o governo plantou informações erradas sobre o que aconteceu para afastar as pessoas da verdade de que os militares encontraram OVNIs. Se as fotografias que demonstram que uma cidade antiga está debaixo do gelo na Antártida estão ligadas à Operação High Jump, ainda precisa ser determinado. Mas parece que há edifícios no gelo. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. E eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!